Fala, turma massa, professor PH na área. Esse é o canal Matemática com PH. Se você chegou de paraquedas, já se inscreve no canal, deixa o teu like nesse vídeo e compartilha com os amigos, tá bom? Compartilha com os amigos. Hoje a gente vai falar dos descritores do SPAES, essa série que a gente está trazendo para vocês. Descritores do SPAES, terceiro ano do ensino médio. Descritor 16 fala em estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais. Bom, a gente vai fazer isso através de resolução de questões. Vou colocar aqui uma bateria de questões no nosso quadro e vou sair da tela para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui para escrever, tá bom? Então vamos lá. A representação do decimal da fração 1/5 é igual a... Uma fração, ela pode ser entendida como uma divisão. Então, é 1 dividido para 5. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou pegar o 1 e dividir por 5. Beleza. O meu divisor, o meu dividendo é menor do que o meu divisor, tá bom? Então, não posso começar essa divisão antes de usar uma estratégia, que é acrescentar um zero aqui ao lado do 1, tá bom? E zero e vírgula, né, no quociente. Então, agora eu tenho 10 dividido para 5. E 10 dividido para 5 é 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10. E aí sobra 0. Letrinha A. Viu como foi simples? Rápido, fácil? É sempre assim. Toda vez que você quiser transformar uma fração num número decimal, você vai dividir o numerador, o número que fica em cima, pelo denominador, que é o número que fica embaixo desse traçozinho lá, tá bom? Esse traço que significa que é uma fração. Então, 1/5 é 1 dividido para 5. Beleza. Vamos para a segunda questão, que pede o contrário. Tem o número decimal e você quer a representação fracionária desse número. Como é que a gente faz isso? Beleza. Você pega o 0,6, tá bom? E aí, a estratégia vai ser o seguinte: contar quantos algarismos tem depois da vírgula. E aqui, nesse caso, a gente só tem um algarismo, que é o próprio 6. Então, 0,6 vai ser igual a 6 sobre 10, tá bom? Bom, para cada algarismo depois da vírgula, você tem que colocar um zero aqui neste denominador. O número 1 sempre vai ficar lá. Isso a gente chama de potências de 10. Vamos ver outros exemplos. Vamos dar uma pausa aqui na nossa questão. Vou colocar aqui em cima para a gente não se atrapalhar. Por exemplo, 0,35. Isso aqui é igual a 35 sobre 100. Por quê? Porque a gente tem dois algarismos aqui depois da vírgula, o 3 e o 5. E você deve estar se perguntando agora, sempre tem que ser 0, alguma coisa? Não necessariamente. Ó. Se você tiver 2 sobre 40... 2 sobre 47, não, 2,47, né? Isso aí vai ser 247 sobre 100. Por que sobre 100? 2 algarismos depois da vírgula. Se você tiver 3 algarismos depois da vírgula, 3 zeros e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Ficou de boa? Vamos voltar para a nossa questão. Bom, na nossa questão, a gente parou aqui em 6 sobre 10. E aí, 6 sobre 10 não aparece nas alternativas. O que fazer? A estratégia que a gente vai utilizar aqui é simplificar. Simplificar uma fração. Como é que a gente simplifica uma fração? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Por exemplo, o 6 dá para ser dividido por 3, que dá 2. Porém, o 10, se dividido por 3, não dá um número inteiro, tá bom? Dá um número racional também, né? Nesse caso, seria 3,33333. Então, não pode ser por 3. Só para dar um exemplo para vocês. Aqui, claramente, né, os dois números são pares, então você pode dividir por quem? Vai dividir por 2, tá bom? Você vai dividir por 2 em cima e embaixo. O mesmo valor, tá bom? Você divide por 2 em cima
divide por 2 embaixo também. Tá bom? Tem gente que coloca assim, ó, entre parênteses, tem gente que não coloca. Não importa, tá bom? O importante é que você faça. Geralmente eu nem coloco, né, para não encher, né, o meu papel ali de muitas informações. Mas se você coloca para ficar mais organizado, para saber o que foi que fez, enfim, fica ao seu critério. Então, dividindo por 2, eu divido 6 por 2, que dá 3. Dividindo 10 por 2, dá 5. Então, 3 sobre 5, e 3 sobre 5 é letra C. Beleza? Então, já fizemos 2 questões aí. Viu como não tem nada de outro mundo? É só ter calma, atenção, paciência, sem pressa, né? Eu tenho certeza que teve gente que assistindo o vídeo aqui já resolveu essas questões muito mais rápido, tá bom? Mas a gente faz o passo a passo aqui para você não ter nenhuma dúvida. Se sobrou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vamos para a questão número 3. Questão clássica, né? Dá uma reta, né, e pergunta o valor de um ponto marcado nessa reta. Bom, na reta, ele vai do 0 até o 1. E vai dividir essa reta em quantos pedaços? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 partes. Todas essas partes são iguais. Então, o que é que a gente vai fazer? Dividir em partes iguais o 1. Bom, se na sua cabeça, né, não está muito claro isso, você pode armar uma divisão, né, 1 dividido para 10 e usar o mesmo processo, ou você pode pensar em dinheiro. Né? Quem não gosta de dinheiro? Então, vamos imaginar aqui R$1. Né? R$1 dividido em 10 partes, você concorda que é 10 centavos. Né? Então, 0,10, que é a mesma coisa de 0,1. Então, para cada distância dessa aqui, é 0,1. Então, do 0 até o primeiro tracinho, a gente tem que esse primeiro tracinho aqui seria 0,1. O próximo seria quem? 0,2, né? E assim sucessivamente, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 0,10. Não, 0,10 já estava aqui, gente. Não é 0,10, tá bom? Depois do 0,9 é o 1. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, M, né, é quanto? 0,2. Letrinha A. Bom, na questão número 4, né, da mesma forma, até chegar no N, ó, você vem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, tá bom? Então, 0,8. No entanto, as alternativas aparecem como? Aparecem, né, em forma de fração. E aí a gente vai fazer da mesma forma que fez a segunda. 0,8 eu vou transformar em uma fração, que é 8 sobre 10. Por que sobre 10? Um algarismo depois da vírgula, então vou ter um zero aqui no denominador, né? Denominador, o número que fica embaixo, numerador, o número que fica em cima. Mais uma vez, ó, não aparece nas alternativas. Então, é um indício que você precisa simplificar. Então, a gente vai simplificar aqui de novo por 2, porque tanto 8 como 10, né, são números pares. Dividindo 8 por 2, a gente chega em 4. Dividindo 10 por 2, 5. Então, 4 quintos. E 4 quintos é letrinha D. Beleza? Então, as 4 primeiras questões aí para você. Não sai do vídeo, tá bom? Porque a gente tem mais questão aqui para resolver. Bom, essa questão que a gente vai resolver agora foi uma questão que caiu numa avaliação externa, né? A prova diagnóstica que acontece em todos os semestres aqui no estado do Ceará, tá bom? Então, questão muito similar que possa cair também, bem próxima, né? Bem parecida, muito nesse estilo, na prova dos PAES que acontece no final do ano, tá bom? Então, muita atenção para essa questão. O sistema de abastecimento de água das casas da aldeia do Mundo Novo foi feito há muitos anos, com canos de tamanhos diferentes. Em algum deles, Micaele podia ler o número 0,5 e em outro estava escrito 3/4. Sabendo
que esses números se referem à medida do diâmetro dos canos em uma dada unidade de medida, podemos dizer que, letra A, ambos os tipos de cano têm a mesma espessura, ou seja, 0,5 e 3/4 é o mesmo número representado de formas diferentes? Será? Nada é possível afirmar sobre o tamanho dos canos em questão. Os canos marcados com 3/4 são mais largos que os canos marcados com 0,5, ou seja, 3/4 é maior do que 0,5. É isso que diz a letra C. E a letra D diz: os canos marcados com 3/4 são mais estreitos que os canos marcados com 0,5. Ou seja, 3/4 é menor do que 0,5. Para poder comparar esses números, você tem ou que transformar a fração em decimal, e aí deixa os dois números no formato de decimal, ou transformar o decimal em fração, tá bom? Pode ser feito das duas formas. Eu vou fazer, né, da forma das duas, tá bom? Para deixar muito claro aqui para todo mundo que pode ser feito das duas maneiras. Então, a primeira maneira é transformar, né, 0,5 em fração, tá bom? Então, vamos lá. Transformando 0,5 em fração. 0,5 é igual a 5 sobre 10, né? Um algarismo depois da vírgula, então 5 sobre 10. O número que dá para dividir tanto 5 como 10, né, o mesmo valor, seria quem? Seria 5, né? Então, posso simplificar por 5. Divido 5 por 5, dá 1. Divido 10 por 5, dá 2. 1 meio. Então, agora eu estou comparando 1 meio com quem? Com 3/4. Tá bom? Beleza. Com essa comparação, ela só pode ser feita, aliás, ela pode ser feita de diversas formas, né? Inclusive se você já souber a resposta de cachola, até mesmo com o desenho. Mas fica muito mais claro quando você deixa as duas frações no mesmo denominador. Então, da mesma forma que eu pude dividir, né, por 5 em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador, para simplificar essa fração, eu também posso multiplicar essa fração pelo mesmo valor em cima e embaixo, numerador e denominador, que a gente vai encontrar frações equivalentes, ou seja, frações iguais. Como aqui eu tenho um 4, eu sei que 4, né, é um múltiplo de 2. Então, vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, esta fração aqui. E aí eu vou ter 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, comparando essas duas frações, essa aqui é maior, né? 3/4 é maior do que 2/4, e 2/4 é a mesma coisa de 0,5. Né? Obviamente, a gente tem que os canos marcados com 3/4 são o quê? Mais largos, né, do que os marcados com 0,5, letrinha C. Esse foi um jeito de fazer. O melhor? Talvez não. O melhor sempre é aquele que você lembra de fazer na hora. A outra solução para essa questão seria pegar 3, dividir por 4. Como 3 é menor do que 4, a gente vai usar aquela estratégia, né? Acrescento um 0 aqui e 0, no quociente. Então, agora a gente tem 30 dividido por 4. 4 vezes 8 é 32, né? Passa de 30. 4 vezes 7 é 28. É menor do que 30. Então, vai caber um 7 aqui, porque você está procurando um número ou que dê 30, ou mais próximo de 30 que não ultrapasse o 30. Então, 4 vezes 7, 28. 28 para chegar em 30, restam 2, tá bom? Então, sobrou 2. Sobrou 2, 2 não dá para dividir por 4, aparece um 0. Aí você diz, bota outra vírgula? Não, o número só pode ter uma vírgula, né? Então, agora você tem 20 dividido para 4, que é 5, né? Porque 5 vezes 4 é quanto? É 20. E aí, sobra 0. E aí você compara esse 0,75 com quem?
com o 0,5. Então, 0,75, obviamente, é maior do que 0,5. E 0,75 é a mesma coisa que quem? Que 3 quartos, né? Só representados de uma maneira diferente. Ou seja, letra C. Então, duas maneiras aí de você resolver essa questão. Gostou desse vídeo? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, tá bom? Logo, logo tem muito mais coisa bacana aqui pra gente estudar juntos. Vamos que vamos, seja foda, foda com PH, tá bom? Até o próximo vídeo, turma!